como um diagnóstico mesmo no próximo CID, que é o livro que o médico usa, que tem os códigos da Classificação Internacional de Doenças. Nós fomos desenhados, nós temos que lembrar, como seres nômades, né? O Homo sapiens, ele viveu 99% da existência dele no planeta Terra como nômade. Nós andávamos, né, em bandos, caçando, comendo o que aparecia. E quando a gente se estabilizou e virou agricultor, tudo mudou. Então nós somos desenhados para ter um estresse por semana, topar com um bicho perigoso, lutar com um tigre dentro de sabres. E você mata um leão por hora, não é isso? Hoje sim. Ou até mais, né? Então a pressão sobre o ser humano é muito maior do que ele tinha antes, do que ele foi desenhado para suportar. Então isso gera um desgaste muito maior do que a gente tinha há milhares de anos. E o trabalho é uma fonte disso. Não? Você, né, tem o risco do desemprego, num país onde tem 13 milhões de desempregados, você tem a pressão por atingir metas, não é isso? E as metas são cada vez, né, mais desafiadoras. Então, pela primeira vez na história, nós vamos ter que aprender a lidar com esses estressores, porque o ambiente não vai te poupar, ele vai aumentar a cobrança. E quais são os sintomas? Diante desse desgaste contínuo, a pessoa passa primeiramente, ela tem falta de energia. Então, um dos sintomas, ela fica cansada mesmo. Que aí vem, talvez, a diferença do diagnóstico com a depressão. Uma depressão, ela tem tristeza, angústia, né? Ela tem pensamentos negativos recorrentes. Num burnout, ela pode ter só o cansaço. Mas talvez pelo excesso do cansaço e por não ver saída para esse cansaço, ela não pode desenvolver essa tristeza? Então ela acaba, exatamente. Então aí, em consequência, como você teve um estado de estresse crônico, em consequência disso, você pode desenvolver um quadro depressivo. Então muitas pessoas que não tinham diagnóstico de burnout receberam um medicamento antidepressivo para cuidar dos sintomas de depressão que ela também passou a ter junto do burnout. Mas não esquecendo da origem, que é o cansaço. Isso, então, porque se eu tratar, te der um remédio para depressão, mas não auxiliar aquele indivíduo a recuperar o sistema dele, para ele voltar a conseguir lidar com o estresse da vida, ele não vai sair daquele lugar. Doutor, e quais são as causas mais recorrentes do burnout? Como ele advém do trabalho, né? Ou seja, você tem a pressão dentro do trabalho. Isso é duas coisas muito curiosas. Primeiro, o indivíduo pode dizer para mim que ele gosta tanto do trabalho dele, não é isso? Que ele trabalha 15 horas por dia. E isso é verdade. Por prazer. Por prazer. Mas isso não significa que isso não vai esgotá-lo, tá certo? Sim. Tá bem? Então, assim, igual um atleta que ama o esporte e treina até passar mal. Então, ou seja, ele pode trabalhar demais porque gosta. E você tem o outro indivíduo que ele, mesmo não gostando do trabalho, ele tem que trabalhar por necessidade, evidentemente. E aí que esses dias eu vi uma frase muito interessante. A pessoa para quem você se reporta é mais importante para a sua saúde do que o seu médico. Exatamente por isso, porque esse indivíduo para quem você se reporta, o seu gerente, o seu diretor, ele é o indivíduo que coloca a pressão sobre o seu trabalho. A maneira que ele faz isso vai ter um impacto muito grande. Claro que ele tem que fazer, né, que uma empresa tem que produzir resultados. Mas a maneira que faz, a capacidade de criar um ambiente saudável, tóxico dentro do trabalho, vai desencadear ou não um burnout. Por isso, né? E a partir do burnout, é possível desencadear outras doenças? Pois é. Então, mas quais doenças, perfeito. no caso? Então, vamos considerar que você passou por um estresse crônico. E cada pessoa vai se manifestar de acordo com se fosse a fragilidade genética dela. Então você pode ter pessoas que vão ter doenças cardíacas, por exemplo, vai ter hipertensão arterial, vai ter gente que tem problemas gástricos, vai ter refluxo, vai ter colo irritável. Então a pessoa, conforme o órgão frágil dela, ela vai ter a manifestação desde sintomas psíquicos, desde o cansaço, pode ter tristeza, alteração de sono, angústia, aí ela vai ter problemas gástricos, né? E esses problemas de memória, porque quando o seu cérebro falta energia, ele não vai conseguir guardar aquilo que você precisa guardar. Então vai se manifestando de acordo com a fragilidade que cada um tem. Como que a gente vai conseguir separar o que é o estresse, por exemplo, cotidiano, do burnout? É muito importante você avaliar a fonte do estresse, de onde ele está vindo. E uma maneira que eu sempre peço aos meus clientes é de entender o seguinte: tá bom, então vamos supor que você começa a avaliar em quais momentos do dia você experimenta determinadas emoções. Então vamos fazer um eixo que nós temos emoções de alta ou baixa energia na vida. Então alta
para cima, então alta positiva, agradável. Você está confiante, revigorado, entusiasmado, alegre, tá beleza. Mas ninguém passa a vida ali, por quê? Porque você precisa recarregar. Você se recarrega quando você diminui, você tem emoções de baixa energia agradáveis. Você está relaxado, em paz, sereno. A gente deveria viver ali, recupera aqui na baixa energia de qualidade agradável, positiva, e vai lá na qualidade positiva de alta intensidade e gasta aquela energia. Assim, recupera e gasta, recupera e gasta. Porque o que mata não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. A pessoa não cria esses momentos de descanso. Como a gente não faz isso, nós vamos parar num outro lugar, que são emoções de alta intensidade, de qualidade negativa ou desagradável. Você fica com raiva, ansioso, então você migra para lá, porque você não pode deixar a bola cair. Mas se você não criar esses momentos, aí você cai num outro quadrante, que é onde você tem emoções de baixa energia, de qualidade negativa, onde você fica deprimido, onde você tem um burnout. É ali. Então a pessoa tem que ser capaz de identificar quais emoções dominam o dia dele e em que momento. E aí ele entende de onde está vindo o desgaste dele. Quando que a gente deve realmente se atentar que algo está errado? Qual que é o sinalzinho de alerta que está no momento de buscar uma ajuda médica? Bem, eu acredito que quando você perceber, nós podemos usar o feedback que vem de nós mesmos ou de outras pessoas, né? Então, de você percebe que você já não lida tão bem com as pressões quanto antes. Você pode estar explodindo à toa, seu sono já não é tão restaurador. Então a pessoa tem que ficar atenta a essas sutilezas. Ela não precisa esperar o copo derramar para que ela tome uma providência. Então você vai falar assim, não sou mais o mesmo, não tenho a mesma energia que eu tinha antes. No sábado e domingo, ou só no domingo eu estava descansado para trabalhar na segunda, agora não. Eu preciso de 3, 4, às vezes eu volto de férias cansado. Então ficar atento a essas sutilezas. E a segunda forma é ficar atento às pessoas, permitir que as pessoas falem para você. Você está muito nervoso, você está diferente. A pessoa fica retraída socialmente, né? Ela se recolhe, ela não interage com os outros, ela não consegue conversar. Não é porque ela está irritada, ela fica recolhida dentro de si mesma. Esse é um outro sintoma muito presente, parece que muitas vezes passa batido, né? Não estou com saco de conversar, bobagem, então não. Na verdade, ela está se retraindo socialmente. E a síndrome de burnout tem cura? Ela tem um tratamento, porque depende, são duas questões. O quanto que isso impactou o seu sistema, então pode ser que a pessoa tenha que tratar disso por muito tempo. Mesmo que seja curável, é um tratamento de longo prazo, é um tratamento de 18 meses, 2 anos, tá certo? É igual você trata, por exemplo, um quadro depressivo grave. Demora 2 anos para recuperar. Mesmo a pessoa ficando boa, ela não pode parar o tratamento. Ela tem que ter uma manutenção. Exatamente. Então ela não pode acreditar que ela vai recuperar tudo em 2 meses. Ela vai recuperar em 1 ano, 1 ano e meio. Ou seja, mesmo ela recuperando, ela vai ter que persistir. Então a pessoa tem que aproveitar esse momento para poder fazer aquelas mudanças que ela estava adiando na vida dela. E eu imagino que a dificuldade da cura seja por conta, inclusive, da questão do ambiente, do trabalho, da atividade que ela exerça. Exatamente. Então, ou seja, você falou muito bem. Ou ela vai ter que resolver isso. Se ela volta para aquele contexto, e ela vai ter que mudar comportamento. Se todas as vezes você tem que mudar comportamento no ser humano, é muito difícil. Nós temos que lembrar que só 30% das pessoas, após um infarto, depois de 1 ano que infartaram, mudaram os hábitos de vida. Então, mudar é difícil. Né? Você tem um trabalho diferenciado Sim. Nessa área da psiquiatria. Como que você trata e trabalha o seu paciente com burnout na sua clínica? Então, eu trabalho com uma perspectiva corpo e mente, né? O físico, o emocional, o mental e, quando me é permitido, até dar uma perspectiva maior da existência, da transcendência da vida. Então, o que eu faço? Eu olho o corpo dela inteiro, eu olho todos os hormônios, olho as vitaminas, olho como ela está comendo, avalio o sono dela, se ela tem alguma prática de atividade física. É muito comum um indivíduo, quando está recuperando do burnout, fala assim, agora eu vou correr 1 hora por dia. Você não vai, porque você já não aguenta mal levantar 3 meses atrás. Você tem que começar muito devagar uma atividade física, senão é mais um estressor na vida. Com essa perspectiva, eu abordo ela, primeiro o corpo dela integralmente. Eu ensino práticas respiratórias para ela aprender a se centrar, a respirar melhor, a melhorar o sono dela, e faço essas abordagens, a questão das emoções que dominam o dia.
fazemos uma discussão sobre a carreira dela, né? Eu sou consultor de empresa, eu trabalhei em empresas de orientação de carreira multinacionais, então a gente faz uma análise dessa parte da existência e é um passo de cada vez, e auxilio ela exatamente como que transformar aqueles novos comportamentos em um hábito. E é isso que eu trabalho. Doutor, e é possível prevenir o burnout? Então, você previne de que maneira? Você tem que atentar para os sinais do seu sistema, do seu corpo e mente. Então, tem gente que vai ter enxaqueca, tem gente que tem dor de estômago, tem gente que tem insônia. Qual que é o sinal que você tem quando você está chegando aos seus limites? Está passando os seus limites. E aí, quando esse sinal estiver muito frequente, é hora de você fazer alguma mudança. Porque é assim que a vida chama a nossa atenção. E aí você intervém antes. É a única forma de você gerar resiliência na sua vida. Falando agora para os empresários, para os gestores, qual é o papel e a importância deles na prevenção do burnout? Um funcionário, um colaborador, ele tinha que ser tratado igual um atleta. Você jamais vai pegar um grande jogador de futebol e colocar ele para jogar bola todo dia no campeonato. Não, porque ele tem um desgaste, ele vai acabar tendo uma lesão. Mas é exatamente isso que é feito nas empresas. Aliás, a empresa tem um paradoxo. Muitas vezes o camarada que é o mais talentoso é o que recebe mais trabalho. Então ele fica sobrecarregado. É como se você sobrecarregasse o melhor jogador do time. Então é um paradigma que tem que ser vencido de que, se eu quiser um time produtivo, né, inovador, eu tenho que dar o tempo deles recuperarem. Porque a qualidade do trabalho que ele vai me entregar é muito superior do que se ele estiver cansado. O empresário tem que ter essa consciência, de como ele criar um contexto e um ambiente onde ele permite que as pessoas se recuperem, e aí a qualidade do serviço que será entregue será muito superior. E a questão também do ambiente de trabalho, que a gente estava falando da competitividade saudável. Exatamente, então essa capacidade de criar um desafio, né, e um ambiente que a pessoa se sinta acolhida, e aí ela vai estar disposta a enfrentar qualquer obstáculo. Mas o oposto, né? Se apanhar todo dia, ele não vai conseguir fazer isso, ele não vai ter energia para lidar com os desafios, né? Na próxima semana voltaremos a conversar, porém agora sobre medicina integrativa com o Dr. Frederico Porto. Obrigada, doutor, por essa primeira participação. Eu que agradeço. Obrigada a você de casa pela companhia e não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube. Lá você assiste a todas as entrevistas que foram ao ar até hoje e poderá interagir com os nossos convidados, inclusive com o Dr. Frederico Porto. Envie para o WhatsApp abaixo a sua pergunta ou sugestão que o próprio entrevistado vai responder nos próximos programas. Eu espero você às 1h15 da tarde. Até lá!